Hoje, Jean, eu separei um assunto assim para falar que é o câncer em animais, né, em pets. Sim. Que a gente tem uma grande incidência aí no dia a dia da clínica, né? Sim, então, o câncer em animais. Câncer, neoplasia em animais. Uhum. Vamos entender um pouco a doença, sintomas, tratamentos, prognósticos, sim, como que ela funciona, né? O câncer, ele é caracterizado pelo crescimento descontrolado de células em qualquer parte do corpo. Então as células crescem desordenadamente, né? Essas células cancerosas, elas podem invadir tecidos saudáveis. Em alguns casos, elas se desprendem e migram para outras partes do corpo, né? Esse processo aí é chamado de metástase. Compromete gradualmente o funcionamento dos órgãos. Fatores como tipo de célula cancerosa, localização do tumor, genética do animal, doenças pré-existentes, eles eles influenciam a velocidade, o crescimento e a gravidade do câncer, né? Então, tem muitas causas de câncer. Apesar disso, e apesar de muitos estudos, a causa do câncer ainda é desconhecida. Mas assim, no entanto, sabe-se que fatores genéticos, exposição a substâncias nocivas, traumas, idade avançada podem aumentar o risco e desenvolvimento da doença. Tem várias formas de detecção, né, do câncer, de diagnóstico. A detecção precoce é fundamental para um prognóstico favorável. Quanto antes a gente descobre o nódulozinho lá, um câncerzinho, o prognóstico, a chance de cura é maior. É igual, né? No ser humano, não é? É exatamente igual. Assim, lógico que no ser humano acredito que tenha diagnósticos um pouco mais avançados, sim, mas a veterinária, como a gente falou em outros programas, caminha junto aí com tecnologias de tratamento, né? e diagnósticos. O que é importante para a gente diagnosticar? Exames físicos regulares. Então, tá levando o pet ali para o veterinário de confiança para examinar, sempre examinando e detectando qualquer problema, entrar com os exames assim, como os de imagem, radiografias, ultrassonografias, tomografias, ressonância magnética. Eles ajudam a localizar o câncer e avaliar a extensão. O histórico do paciente, né, que a gente tem aí. Exames de sangue pode revelar alterações que são indicativos de neoplasias, né, de doenças associadas ao câncer. O único tratamento, único não, né? Mas o diagnóstico mesmo do câncer se dá através da biópsia, que é uma amostra de tecido anormal analisada por um patologista clínico, né? Que vai identificar o tipo de tumor e o grau. Eu costumo dizer, né? Que as neoplasias têm nome e sobrenome, né? O nome é o próprio, né? O que é o tipo de câncer, e o sobrenome é o grau, que pode ser normalmente grau leve, moderado e avançado, 1, 2 e 3, depende da literatura que se aplica. Então, a cirurgia, na verdade, o que dá o diagnóstico definitivo é a biópsia. A gente tem, por exemplo, a citologia, um exame prévio, é um diagnóstico de triagem. A gente vai ter uma ideia, mas o que fecha é a biópsia. Por exemplo, na clínica semana passada foi um animalzinho idoso, então idade avançada, com falta de ar e tal. Aí com o exame de raio-x a gente notou um nódulo no tórax, fizemos a punção, a drenagem do líquido que tinha, coletamos célula ali através de um ultrassom torácico e tá para sair hoje ou amanhã a biópsia. Não a biópsia, a citologia. Sim, daí a gente define o tratamento, né? Entendi. O tratamento do câncer varia de acordo com o tipo, estágio e localização do tumor. E pode incluir assim, a cirurgia, né? Que é a remoção física do tumor, quimioterapia, que é o uso de medicamentos quimioterápicos para destruir as células cancerosas, radioterapia, que é o uso da radiação para destruir essas células, né? E tratamentos combinados. Na verdade, cirurgia e depois quimioterapia, que é o mais comum, ou quimioterapia ou radioterapia para diminuir um possível nódulo aí, depois fazer a cirurgia. Então, enfim, os tratamentos combinados são muito úteis e oferecem ótimos resultados, tá? O prognóstico do câncer assim, hoje o câncer não é necessariamente uma sentença de morte, tá? A detecção precoce, que nem a gente falou, e o tratamento adequado aumentam significativamente as chances de sucesso. Além disso, que nem eu estava falando, dos avanços em diagnóstico e tratamento mais eficazes
que estão em constante desenvolvimento, então tem muita coisa nova sendo desenvolvida, eles proporcionam melhores perspectivas para animais diagnosticados com câncer, né? E são vários tipos, Daniel, de câncer, você falou. Quais são os mais acometidos? São, assim? Então, por exemplo, em cães, os mais comuns são linfoma, né, que é um câncer de glóbulos brancos, é bem comum em cães e gatos. Câncer de mamas, comum em cadelas não castradas, com esse daí com alto grau de malignidade. Câncer de peles, isso falando em cães, né? O cão também tem câncer de pele? Tem. E os mais comuns são mastocitoma, carcinomas e o melanoma. É bem parecido com o humano. Osteosarcoma, que são um câncer muito agressivo nos ossos, e é comum em cães de raças grandes. E os cânceres em órgãos abdominais, em fígado, pâncreas, baço, útero, entendeu? Nos ovários. Em gatos, temos o linfoma, né? Lembra que quando a gente falou das doenças infecciosas do gato, tinha o secundário à felve. Ele pode ser secundário à felve, mas pode ser primário também. Câncer de mama, como nas cadelas, gatas não castradas também podem ter uma grande probabilidade de desenvolver câncer mamário. A cadela, geralmente, ela fica com como fala de animais? Seios. É teta. É teta. É teta mesmo? Eu falei não, agora. É mama, né? Mama, né? A gente fala mama, mas fala teta ou não, mas... pode falar, mas não, teto ou mama. Ele fica meio inchado, né? Fica mais... Ele começa a inchar, mas você normalmente Caroço. Um carocinho mais duro na mama. Sim. Em gatos tem além dos cânceres de mamas, tem o carcinoma de células escamosas, né? Que é aquele muito comum que afeta normalmente a boca e o nariz e outras áreas da face. Então parece que vai degenerando o nariz e a boca dos gatos. Tem o sarcoma de aplicação, que são tumores malignos em locais de aplicação de vacinas ou injeções, mas também a gente está falando, pode assustar, mas em gato e cachorro fica o nódulo de aplicação, que é onde se aplica a vacina. Normalmente eles somem com o tempo, mas se não sumir é uma coisa que tem que investigar. E em boa parte dos casos eles são benignos, são nódulos de aplicação inflamatórios. Alguns não precisa mexer, alguns você precisa fazer a remoção cirúrgica dele, né? Porque ele começa a fistular, vira uma ferida, enfim, aí tem que mexer. E osteosarcoma também em gatos, tá? Assim como nos cães, são tumores de alta malignidade. Os fatores que a gente tem que considerar: raça. Algumas raças são predispostas a certos tipos de câncer. Cachorro ou gato, independente? Mais em cachorro, isso eu estou falando. Em gato também, mas em cachorro, por exemplo, cachorros braquicefálicos, assim, que tem os focinhos curtinhos. Sim. Devido ao esforço respiratório, eles podem apresentar, por exemplo... O pug, por exemplo. O pug, por exemplo, o bulldog. Sim. Eles podem, não é que vão apresentar, mas podem apresentar. É comum nessas raças a gente ver tumor em base cardíaca. Sim, por causa da respiração. Né? Por causa de... e uma raça que desenvolve câncer de pele, assim, essas raças de pitbull branco... Boxer é uma raça que é predisposta ao câncer. A idade é outro fator predisponente, né? E falar da castração, que a castração de fêmeas, ela pode diminuir a castração precoce, ela pode diminuir a incidência de alguns tumores de mama. Eu estou falando só de tumor, não estou falando de castração, que se a gente falar de castração aqui é um assunto meio polêmico, porque a gente sabe que a castração precoce, ela impede ela diminui a chance de alguns tumores, principalmente de mama, mas tem os benefícios e os malefícios, né? Falando de câncer, a castração precoce é boa. Entendi. Mas a gente tem que levar outras coisas em consideração. Um dia eu venho falar de castração aqui só, que é um assunto mais extenso. Então, e o importante aí é estar atento para esses nódulos, que normalmente eles começam com nódulos. Feridas que não cicatrizam, perda de peso sem explicação, dificuldade de comer, sangramento. Qualquer sintoma aí diferente que pode levar à presença do câncer, é bom estar levando o pet aí no veterinário para, se for um câncer, fazer o diagnóstico primário e propor um tratamento adequado, né?
Eu costumo dizer assim, apareceu um nódulozinho na pele, porque tem os cânceres de órgãos abdominais, aí você vai ter que... Não tem como saber. Não tem como saber, vai ter que... Vai vir aqueles sintomas, apatia, parou de comer alguma coisa, começou a fazer fezes com sangue ou xixi com sangue, tem que investigar. Mas os de pele, notou um nódulozinho lá, tem uma aparência diferente, começou a crescer muito, fistulou, não cicatriza, é bom tá levando, porque a gente consegue... o tratamento, o diagnóstico e o tratamento hoje ajudam bastante no prognóstico. É que hoje mudou muito também, né, Daniel? A questão de acessibilidade da pessoa ter condição de levar ao veterinário, mas ainda tem gente que não tem condição, né, de levar e às vezes o animal acaba muito sofrendo e sem ter um tratamento. Porque, por exemplo, quando você detecta precocemente que a gente está falando, você consegue evitar uma série de complicações. Agora, eu entendo também a falta de recurso, assim, às vezes vai levando, porque normalmente é um nódulo e quando ele aparece ali, ele não causa só um nódulo, é uma bolinha, vamos dizer assim. Então, não está cometendo a saúde no animal... Até então, Até então. Está cometendo, mas não é perceptível... Então normalmente tem essa situação mesmo, os tutores vão esperando e quando leva já está num estágio avançado, ou de outra maneira, esse cachorro que está para mim também lá, não deu sinal nenhum, quando deu sinal já era um nódulo grande no tórax, né, e daí o bicho sofre e a chance de cura é bem reduzida. Uhum. Porque tem muito disso, hoje, igual eu falei que é até mais acessível, porque você pode falar melhor do que eu, né? A questão de procura pelo veterinário. Hoje aumentou mais? Você percebe que... Percebo, vem aumentando. Porque pelo cuidado que as pessoas têm, não que não tinham antes, mas antigamente o pessoal, tipo assim, vamos alimentar o cachorro com arroz e feijão de resto da família. Não que não tenha gente que faça ainda hoje, né? Mas as pessoas tomam mais cuidado, né? Com o que vai dar, porque tem coisa que não faz bem, comprar melhor a ração. O pet, ele virou... um membro da família, não que não era antes, mas hoje parece que é visto cada vez mais como um membro da família, né? Então, isso é interessante, ele sempre foi um membro da família, que nem você falou, mas os cuidados, ele tá ficando muito mais próximo, porque antigamente cachorro era no quintal comendo o resto de comida. Aí, com a mudança da sociedade aí, ele foi entrando para dentro de casa e virando um filho, né? Um membro da família próximo e os cuidados aumentaram muito mesmo. E a evolução mesmo de produtos na área veterinária aumenta tanto na parte de nutrição quanto na parte de clínica, diagnóstico e tratamento, aumentou muito a vida, os anos de vida dos animais, cachorro e gato. A divulgação também, né? Igual a minha mulher, se ela precisar jogar eu da cama pra colocar as duas gatas, ela joga, não tá nem aí não. Eu acredito. Eu perco espaço, muitas vezes. É que a gente percebe, isso aí é importante também, porque pro animal não sofrer, e às vezes tem aquela situação que às vezes a pessoa pensa, vou levar no veterinário, não tenho condição. Mas se ela deixar e for passando o tempo, depois quando ela precisar realmente levar no veterinário para salvar a vida do bichinho, ela pode gastar muito mais do que ela gastaria se ela já tivesse descoberto no início algum problema, alguma situação, né? Exatamente, isso acontece desde a vacinação, porque às vezes a pessoa fala, não vou vacinar, ou vacina com uma vacina de não boa qualidade. E daí o bicho ficou doente, você vai gastar mais do que falando em gasto, você vai gastar mais do que todo o processo vacinal para salvar a vida, fora o sofrimento, né? E o medo de perder esse animalzinho. Com atendimento também é assim. Lógico que viu uma coisa, não precisa sair correndo, mas dependendo do que for, aparecer um carocinho lá, não precisa se desesperar, mas acompanha ali, tá crescendo de tamanho, tá sangrando, não cicatriza, não some, é bom ver. Porque descobrindo, que nem eu falei, precocemente, além de salvar a vida, entra nessa parte que você falou. Gasta-se muito menos, né? Pode-se gastar muito menos e salvar a vida, na maioria dos casos. Ração de má qualidade pode ocasionar algum problema, levar até ao câncer, ou não tem estudo sobre isso? Porque... Não, porque no mercado, às vezes você vai no veterinário e fala, tem ração que pode prejudicar o rim, essas coisas. Principalmente a parte de corante. A ração de má qualidade, ela na verdade, ela é pouco absorvida, né? Então o animal, na verdade, come mais, defeca mais e biotransforma, aproveita muito menos essa ração.
Eu nunca li um artigo que fale sobre ração de má qualidade associada ao câncer. Essa relação. Mas assim, corantes, que nem a gente falou aqui, substâncias, algumas substâncias podem sim desencadear o câncer, né? Uhum. Perfeito. Em humanos, a gente sabe que saiu, até eu vi essa semana uma reportagem falando dos alimentos embutidos, que nem salame, mortadela, peito de peru, salsicha, exatamente, que podem, em humanos, propiciar um possível câncer de colo, de cólon. Então, acredito, nos animais eu nunca li isso aí. Se eu falar aqui, eu vou estar mentindo, mas eu acredito que pode acontecer. Também, né? Porque é muito parecido, né? Como o sistema, né? Embora, né, o animal é adulto, mas tem todos os tratamentos que tem para adulto, tem para animal, né? Tem, então tá bem parecido. Aquele dia a gente brincou de acupuntura, acho que foi você que falou que tem acupuntura para animal também, né? Tem acupunturista aqui em Capivari, lembra que eu falei também? É verdade, então. Não, tem tudo, tá. Tem até mais, porque tem especialista, que nem eu falei, em braquicefálico, cachorro de focinho curto. Tem gente que só trata de cachorro disso. Tem cirurgião que só opera palato mole e nariz de pug. Então tá... Tem até livro para animal. Você já viu esse livro que deu polêmica um tempo atrás? Uns meses atrás. Eu vi um livro que só tem escrito miau. Miau, sério. Eu não vi. E tinha recorde de vendas esse livro na internet. Para os animais. Eu não sei exatamente, tô falando assim meio por cima, tô vendendo como eu comprei, né? Entendi. Não que eu comprei o livro, mas como eu comprei a manchete, que era um livro que até repercutiu na internet, o pessoal tava questionando, né, até onde vai, até onde beira a sanidade ou a loucura. Então... Comprar um livro que só tem escrito miau, miau. E tem extremos, né? Em tudo e na veterinária também. Eu tô pesquisando aqui no Google para ver se aparece. Tem vários livros, se você for ver livro Miau na Amazon. Eu não sei se é especificamente esse que eu tô falando, mas é em inglês, inclusive, né? Tem vários que tem o gato na capa. Mas enfim, foi um livro que repercutiu para você ver onde chega, né? O pessoal que gosta e às vezes compra mesmo, porque é o tal pai de pet, a mãe de pet, que cada vez mais tá... E se tá para vender é porque tem gente comprando. Exatamente. Daniel, obrigado, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço e bom restinho de semana e final de semana aí para você e para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Esse foi o Daniel Sorage, veterinário, que a cada 15 dias está aqui com a gente às quartas-feiras.